vamos meditar na palavra de Deus. Nós temos começamos, trabalhar essa temática, Jesus em minha casa, esperança para o lar, pensando um pouco nas casas em que Jesus visitou. E eu quero hoje destacar um texto, eu já tive a oportunidade de falar dele, mas numa outra perspectiva, que é uma casa que Jesus gostava de frequentar bastante, uma casa de amigos. A Bíblia registra pelo menos 3 episódios que Jesus esteve nessa casa, mas com certeza ele já teve muitas outras, Nós temos a visita de Jesus nesse texto que nós vamos ver, Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Depois nós temos uma outra visita que Jesus faz a este lar, que é na ocasião da morte de Lázaro, João capítulo 11. E a Bíblia fala que Jesus chorou. E depois nós temos uma outra visita que Jesus faz nessa casa, que está registrado logo no capítulo 12 de João, um pouco antes da sua morte, quando ele tem a ceia. O pastor já até pregou sobre esse texto, quando o perfume ali é quebrado sobre, e derramado sobre ele, Então é um pouquinho antes ali da sua crucificação. Mas hoje eu quero destacar este texto de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Trouxe um subtema dentro desse que a gente está tratando, que é meu lar aos pés de Jesus. Veremos um pouquinho sobre isso nesse texto de Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado Clique. O Clique é um filme, o protagonista é o Adam Sandler, e ele recebe em suas mãos um controle remoto onde ele pode pausar a vida, adiantar a vida, dar mudo nas pessoas quando ele vê que está em alguma discussão. Esse homem, no filme, o Michael, recebe um controle capaz de avançar partes chatas da sua vida. Ele acelera reuniões, problemas e tarefas, mas no fim ele acaba percebendo que ele pulou os momentos mais importantes na vida da sua esposa e dos seus filhos. Quando ele percebe, os seus filhos cresceram, e ele perdeu tudo aquilo que importava. Porque mesmo nas coisas chatas da vida, mesmo nos afazeres, nas preocupações, a vida está acontecendo. A vida está andando. E nela também nós descobrimos coisas boas, nós vemos o crescimento dos filhos, nós vemos as primeiras palavras, e ele no filme perde estas coisas. O texto que nós lemos, ele não aparece em nenhum outro evangelho. Ele está registrado somente aqui em Lucas. E apesar dele ser curto, ele transmite uma verdade essencial para as nossas vidas, que é a de amar a Deus acima de todas as coisas. O texto fala que Jesus estava entrando naquele povoado, certamente Betânia, nós sabemos disso por conta do registro de João, e Marta a hospedou em sua casa. O pastor Luciano já pregou uma outra vez e disse que provavelmente a casa pertencia a Marta
por conta dessa atitude dela, de tomar a frente, de se colocar à frente para hospedar, para preparar as coisas. E ela ali preocupada, ela ali, né, com o que ela iria servir, ela estava com a sua preocupação exacerbada. Nós vemos aqui que Lucas nos mostra duas irmãs, cada uma com um foco diferente. Enquanto Marta estava super preocupada, Maria estava assentada, bem quietinha, ouvindo os ensinamentos de Cristo. Maria compreendeu que a coisa mais importante para o crente é ouvir a verdade de Deus. Aliás, Lucas, no capítulo 6, registra que Jesus definiu um verdadeiro cristão como aquele que vem a Ele e ouve as suas palavras e as põe em prática. Marta, pelo contrário, estava ali muito atarefada, distraída, né? Estava correndo para um lado, para o outro, ocupada, preocupada. E certamente, irmãos, não há nada de errado em mostrar hospitalidade. Aliás, esse é um mandamento para nós, né? Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, que nós devemos praticar a hospitalidade. O escritor aos Hebreus diz que foi foi praticando a hospitalidade que alguns hospedaram anjos em suas casas, Hebreus capítulo 13. E Pedro também disse que nós precisamos ser hospitaleiro um para com o outro sem nos queixarmos, 1 Pedro 4:9. Porém Marta, em toda essa hospitalidade dela, nesses afazeres dela, ela estava se esquecendo o mais importante, a presença de Jesus que estava em sua casa, no seu lar. Jesus havia entrado em sua casa e ela tinha se deixado, perdeu o foco dessa presença tão importante de Jesus. Irmãos, quando Jesus é o centro da nossa casa, quando Jesus é o centro do nosso lar, Ele nos livra de perigos de uma vida dominada pela agitação. E é exatamente isso que eu queria tratar de forma breve com os irmãos. Quais os perigos que ameaçam os nossos lares quando as ocupações tomam o lugar da presença de Cristo? Quais os perigos podem afetar o nosso lar quando nós estamos agitados, ocupados, pressionados demais pela vida? Primeiro perigo, irmãos, que ameaça os nossos lares é a perda da alegria. Olha comigo o versículo 40, o que Lucas deixa registrado. Ele diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. O primeiro perigo que ameaça o nosso lar, quando as ocupações tomam a presença de Cristo, o lugar da presença de Cristo, é a perda da alegria. A alegria do lar é substituída pela agitação. E é interessante que essa palavra agitava-se, na ideia do original, ela transmite essa ideia de alguém que é puxado por várias direções ao mesmo tempo. Alguém que está por todos os cantos, mas não tem um rumo certo. Ela estava agitada, ela estava preocupada. As prioridades equivocadas de Marta fizeram com que ela perdesse a alegria daquele momento. E qual era a alegria daquele momento? O servir. Ela estava tão preocupada, o seu coração estava tão preocupado, que ela perdeu a alegria de servir. Ela tornou-se mais e mais agitada, ao ponto de se frustrar e ficar com raiva. Ela fica com tanta raiva da sua irmã, daquele momento, de como a sua irmã estava, que ela joga até mesmo a culpa no Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? O Senhor não está se importando comigo que estou aqui servindo? Olha a minha irmã aí, eu aqui de um lado para o outro, pega um prato ali, pega uma água ali, pega um vinho ali, pega um pão ali. E a minha irmã aí, Senhor?
ela perdeu a alegria de servir. E a alegria, irmãos, é a característica do cristão. A alegria é a característica nossa. Filipenses 4:4 diz: alegrei-vos sempre no Senhor. É um mandamento, um imperativo. A alegria é um fruto que é saboreado pelo cristão. Gálatas capítulo 5:22 diz que o fruto do Espírito Santo é a alegria. O cristão, irmãos, é aquele que tem plenitude de alegria. Jesus diz, lá em João capítulo 15, verso 11: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja convosco e a alegria de vocês seja completa. Quando a vida está muito agitada, frenética, nós somos propensos a ansiedades, ressentimentos, impaciência e irritabilidade. Essas coisas vêm sobre nós. E nós muitas vezes perdemos a alegria do momento, a alegria daquilo que nós estamos fazendo. E claro, irmãos, eu abro um parênteses aqui, Não quero dizer que o crente fica 24 horas, o tempo todo, 7 dias por semana alegres. Sempre sorrindo, sempre feliz. Não, irmãos, nós passamos por adversidades, nós passamos por momentos tristes, nós passamos por lutos, nós passamos por doenças. Mas a alegria do cristão, ela não está baseada em circunstâncias. Ela está baseada em uma pessoa, Jesus Cristo. A nossa alegria não é uma emoção momentânea, passageira, mas é um estado de contentamento em uma pessoa, Cristo Jesus. Marta estava servindo a Jesus, servindo aqueles que estavam em sua casa. A presença de Jesus estava lá sentada, não tinha sofá naquela época, mas estava lá no sofá. Mas ela não estava desfrutando da presença de Jesus. Servia Jesus, mas não estava desfrutando daquele momento. Por quê? Porque a vida agitada, a vida frenética, a vida corrida, aquele momento tirou-lhe a alegria do serviço. Algo que é mandamento para nós, o serviço, servir uns aos outros, com alegria, com amor, para Marta já não era mais algo que trazia alegria para ela. Pelo contrário, trouxe ressentimentos, trouxe raiva naquele momento. Ela ficou brava com a sua irmã, ela ficou indignada com a situação. Ela chega até mesmo a Jesus e parece dar um chacoalhão em Jesus, dizendo: Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Ela tinha perdido a alegria. Quantos lares, meus irmãos, vivem exatamente assim? Servem, mas não desfrutam. Estão servindo constantemente, estão fazendo, estão trabalhando, mas não estão desfrutando do momento, daquela circunstância, daquela situação. E aí eu pergunto, irmãos, como uma aplicação para nós: a sua casa tem sido marcada pela presença alegre de Cristo ou pela correria da vida? Essa correria constante nossa, tudo mais acelerado. Eu digo por mim, nós não conseguimos mais, eu não consigo escutar mais áudio no 1.0. Você quer colocar no 1.5, 2.0 e vai aumentando conforme for. A gente não consegue, a nossa geração, essa geração, na verdade, eu costumo dizer para os jovens, é a geração dos 15 segundos do store. A gente não tem mais paciência, porque é acelerado, frenético, as coisas vão passando. Mas eu pergunto, estas coisas têm sido marcadas no seu lar? Essa correria tem tirado a presença de Cristo, o desfrutar da presença de Cristo no seu lar? Quando foi, meu irmão, minha irmã, a última vez que você parou para ouvir, para falar e para cantar a palavra de Deus com a sua família? Qual foi o último momento que a palavra de Deus foi aberta no seu lar, em um momento de reunião familiar, de oração?
Porque às vezes a correria é tanta que passa o dia, a gente só quer chegar em casa, tomar um banho e deitar. A gente precisa olhar. A presença de Jesus está no nosso lar. Nós só estamos servindo ou nós estamos também desfrutando? O que tem ocupado mais espaço no seu lar? A comunhão com Cristo, com a sua família, ou os afazeres, as exigências da sua agenda? A gente tem que colocar isso no papel. Marta estava aqui servindo, agitada, ocupada de um lado por outro, com muitos serviços, e Lucas traz esses detalhes que deixam o texto mais rico. Ele não diz somente que ela estava agitada, ele diz que ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Estava ali correndo. Você quer isso, você quer aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas ela perdeu o mais importante, a presença que estava dentro do seu lar. Quantos de nós, irmãos, temos também sido marcados por isso? Estamos na correria do dia a dia, mas esquecemos da presença de Jesus em nossa casa. Esse foi o primeiro perigo que pode rondar o nosso lar, a nossa casa, o perigo da perda da alegria. Mas há um segundo perigo que esse texto nos mostra, que ameaça os nossos lares, quando a presença de Jesus é trocada pela agitação da vida. E o segundo perigo é o desvio do coração. Versículo 41 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus então aqui, irmãos, identifica o verdadeiro problema dessa agitação do coração. Jesus olha para o foco do coração de Marta. Marta estava fazendo algo de errado? Obviamente não, irmãos. Óbvio que não. Marta estava servindo, estava organizando, estava preparando tudo para aquele momento. Mas o seu coração estava distraído. Gosto, lendo, um comentário, um comentarista que eu gosto sempre de dar uma olhada, é o William Hendricks. Ele diz o seguinte: pobre mulher, nós nos solidarizamos com ela, não é verdade? Se nos fosse permitido trazer a história para a nossa época, de modo que lhe seja proporcionado um cenário moderno, o resultado seria mais ou menos assim. A mente de Marta se volta em todas as direções, pensando: como poderei cuidar de todos os detalhes dessa refeição? Os aperitivos, a salada, a carne, as verduras, o condimento, os pães, sobremesa, a distribuição dos convidados ao redor da mesa e etc. É isso que nós nos preocupamos. Um bom anfitrião, quando vai receber alguém na sua casa, tem essas preocupações. Será que está tudo certo? Será que gosta de suco adoçado, sem doce? Para os mais do café, Será que gosta de café sem açúcar? Não, com açúcar? Será que pode comer um glúten? Não pode comer um glúten? Tem essas preocupações. A carne, será que gosta do ponto? Como a minha esposa sempre fala que é carne sangrante. Eu falei que aquilo não é um sangue, é um suco. E aí a gente tem essas preocupações. Marta, sabe o que é Marta? Marta é como um de nós, irmãos. Esse texto mostra que Marta somos eu e você. Que às vezes perdemos o foco do coração. O nosso coração se desvia para coisas que não é o foco naquele momento. Ela estava preocupada, com uma preocupação genuína de servir, de preparar o melhor alimento, de dar a melhor recepção no seu lar, se as coisas estavam acontecendo da melhor forma. Mas o seu coração se desviou. Ela estava preocupada com o pão que alimenta o corpo. Isso é uma frase também do William Hendricks. Enquanto o foco de Maria foi o pão da vida que alimenta a alma. Marta estava ali com o pão que alimenta o corpo, e Maria estava ali com o pão que alimenta a alma. João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede.
nosso coração, como disse João Calvino, né? Além daquela famosa frase dele que nós muitas vezes citamos, que o coração é uma fábrica eterna de ídolos, ele tem uma outra frase também sobre o coração, dizendo que o nosso coração, o coração do homem, é uma espessa floresta de espinhos. O coração tem essa capacidade de se desviar muito fácil das coisas centrais, das coisas que são importantes. E nós vemos aqui Marta, ela chega para Jesus, ela chega ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor não está se preocupando. E aí Jesus olha aquela frase dele, calmo, sereno: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O coração estava desviado, no sentido de perdendo o foco. E uma das coisas que a gente percebe, irmãos, é que muitas vezes, eu conversava isso até com uma pessoa essa semana do gabinete. Você sabe por que retiros, viagens missionárias, acampamentos e conferências cristãs quase sempre fazem bem para o nosso crescimento espiritual? Porque para participar dele nós temos que liberar nossa agenda. Você sai de um lado da insanidade normal para o final de semana e encontra espaço para pensar, orar e adorar a Deus. Eu falava isso com uma pessoa assim, que estava com dificuldade de ter uma vida de oração como tinha, né, em uma determinada situação da vida. Eu disse: é porque aqui a vida acontece, no dia a dia a nossa vida está acontecendo. Você não pode dar um pause nos boletos. O boleto está correndo e está correndo juros. A vida acontece. É criança, é preocupação. Mas nós temos que tomar cuidado para que o nosso coração não se desvie do foco principal, que é Jesus. Quantos lares hoje, irmãos, vivem sufocados pelas preocupações? Contas para pagar, filhos para criar, problemas de saúde, pressões profissionais, projetos inacabados, compromissos intermináveis. Para a maioria das pessoas, a apostasia não é a apostasia ou a heresia que fazem a fé declinar ou sair dos eixos, mas são as preocupações da vida, porque elas sufocam a tal ponto que o coração se desvia, se perde. Aí não se tem mais momento de oração, não se tem mais momento de leitura da palavra, não se tem mais momento de um culto doméstico, não se tem mais momento até mesmo do culto cristão, o culto solene do Senhor, o dia do Senhor, porque a agenda está frenética. E muitas vezes você chega e fala: pastor, não deu tempo porque eu estava isso, eu estava aquilo, fazendo isso, e quando eu vi, passou. Não é verdade? É a vida, irmãos, a vida acontecendo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque como diz o escritor de Provérbios, o sábio, capítulo 4, versículo 23, ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nenhuma dessas coisas, irmãos, pagar boleto, criar filhos, são erradas. Esta é a vida da maioria de nós. É a vida acontecendo. É o cristão caminhando, né, como eu digo, né, do lado de cada eternidade. É o pneu furando, a gasolina acabando, o boleto atrasando, o filho chorando. As coisas, você viu que até rimou tudo aqui, né? Mas não foi proporcional, tá? Não foi proposital. Mas é a vida acontecendo. Mas onde está o nosso coração? Essa é a pergunta que eu quero deixar para os irmãos aqui nessa noite. Onde está o nosso coração quando a vida está acontecendo? Quando os problemas estão surgindo? Quando as dificuldades estão aparecendo? Onde está o nosso coração? Nós precisamos olhar para isso. O que tem, irmãos, roubado o teu coração da presença de Deus? Mais ainda, o que tem preocupado sua família hoje? O que tem trazido incertezas, angústias, pensamentos que têm roubado seu coração?
Os seus filhos veem você apenas correndo de um lado para o outro, preocupado, ansioso, ou também veem você orando, dizendo: Deus está no controle, Deus está cuidando dessas coisas, Deus está na direção. Porque, irmãos, a nossa característica enquanto ser humanos, pecadores, falhos, é sempre reclamar. E nós devemos tomar cuidado. Eu acho que, se eu não me engano, é o Joel Bick que fala isso. Em um dos livros que eu li, ele dizia assim, que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração, ele tem sempre a sagacidade de nos fazer desconfiar do cuidado de Deus. Então é o nosso coração que sempre lança o será. Será mesmo que Deus está cuidando disso? Será mesmo que Deus está no controle disso? Aliás, eu até falei aqui em uma das nossas EBDs aqui no templo, lendo uma frase dele, que quando nós vamos orar, ele diz o seguinte: quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós devemos pedir é para que Deus pegue o nosso coração e fixe nele. E o segundo pedido é: não deixe ele sair de lá. Porque até mesmo nos momentos da oração, quando nós oramos, o nosso coração pode batalhar e questionar o cuidado de Deus. Como nós temos cuidado do nosso coração? A esperança para o nosso lar, irmãos, não está na ausência de problemas. Eu sempre gosto de dizer isso. Você ser um cristão não vai te dar um carimbo de ausência de problemas. Agora eu sou cristão, agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Agora não vou passar por nenhum problema. Aliás, teve um cantor, que dizia: vou passando pela prova dando glória a Deus. É assim a vida do crente. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de lutas. A esperança para o nosso lar não está na ausência de problemas, mas está na presença de Cristo no meio dos problemas. É quando nós sabemos que Cristo está conosco lá. É quando nós sabemos que Cristo caminha conosco lá. É quando nós sabemos que, como diz Isaías, a gente pode passar pelo fogo, a gente não vamos se queimar, pode passar pelas águas, não vamos nos afogar, porque Deus estaria conosco. Essa é a esperança para as nossas vidas. Essa é a esperança para o nosso lar, irmãos. Mas ainda há um terceiro perigo que eu queria destacar aqui para nós finalizarmos. E o terceiro perigo, irmãos, que ameaça os nossos lares, quando a agitação da vida toma o lugar da presença de Jesus, é o orgulho da nossa alma. Esse é o terceiro perigo. O orgulho da nossa alma. Olha o versículo 40, retornando a ele novamente. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agora preste atenção. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. A irritação de Marta foi tamanha, o descontentamento pela situação que estava ali se mostrando na sua casa foi tamanha, que ela veio até Jesus e o interrompeu. A sua irritação e a sua raiva levou a perder o controle e a questionar até mesmo Jesus. O Senhor não está se importando comigo. O Senhor não está vendo o que eu estou fazendo. Todo esse trabalho que eu estou tendo, toda essa correria que eu estou tendo, o Senhor não está olhando. E a minha irmã Maria está aí, simplesmente sentada, sem fazer nada, de braços cruzados, ou de braços de mão no queixo, se maravilhando com as palavras de Jesus. Marta explode com indignação, sente que tem boas razões para questionar, para chegar diante de Jesus aborrecida. E a sua explosão, a sua raiva, a sua indignação era uma só.
a sua irmã estava ociosa. E ela acusa falsamente Jesus de não se importar. Marta então diz ao Senhor o que ele tem que fazer. O Senhor precisa dizer, ordenar a ela que ela me ajude, que ela se levante daí e faça o trabalho que ela tem que fazer. Ela precisa também. Ou seja, ela coloca diante do Senhor a sua vontade, os seus planos, mostrando para o Senhor Jesus que a vontade dela e o plano dela era melhor do que a vontade de Jesus e o plano de Jesus. Olha só, irmãos. Ela queria ouvir do Senhor. A resposta que ela gostaria de ouvir do Senhor era o quanto ela era dedicada, o quanto ela era hospitaleira, o quanto ela estava trabalhando. Ela queria que o seu esforço fosse percebido, o seu trabalho fosse olhado e as pessoas dissessem: nossa, é verdade, Marta, como você está aí, sozinha, fazendo todas as coisas. Ela queria aprovação, ela queria reconhecimento. Mas ela ouve do Senhor: Marta, Marta. Imagine, Daniel, Daniel, Valmir, Valmir. Muitas vezes nós precisamos ouvir isso de Jesus. Porque a nossa vida agitada, a nossa correria desenfreada, a nossa vida de querer estar para um lado para o outro, revela o nosso coração, o orgulho. E sabe qual era o orgulho que estava no coração de Marta? Ela queria ser recompensada. Ela queria ouvir o quanto ela era boa por estar fazendo aquilo. Muitas vezes a gente está servindo, e o que a gente quer ouvir? A gente quer um tapinha nas costas, dizer: nossa, como você é bom, como você... E quando nós não ouvimos, nós ficamos indignados. Eu faço tudo nessa casa, e ninguém olha, ninguém vê, ninguém percebe. Isso era o que Marta estava dizendo. Marta estava dizendo, falando mais ou menos, né? Vou até usar um exemplo pessoal, que minha mãe dizia quando nós era criança: olha, vocês vão sentir falta de mim, hein? Acho que toda mãe tem essa frase, né? Quando eu for embora, tem, Cleusa? Já falou isso? Quando eu for embora, vocês vão sentir falta de mim. A minha mãe falava direto. Mas por quê? Porque às vezes estava fazendo e não estava sendo recompensada da forma que imaginava. Era isso que Marta estava pensando. E aí Jesus diz: Marta, uma coisa só é necessária. Uma só coisa é realmente necessária. Uma rendição sincera de devoção e adoração ao Senhor. É isso que é necessário. Essa foi a parte que a sua irmã escolheu. E isso não será tirado dela. Quantos lares vivem assim hoje, irmãos? Também. O marido sente que faz mais do que a esposa. A esposa sente que carrega tudo sozinha. Os filhos sentem que os pais não entendem eles. Meu pai não me entende. E aí vem as cobranças. E aí vem os apontamentos. E aí vem as frustrações nos lares. Porque um quer que olhe para o outro, um quer ser recompensado pelo outro. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer um elogio, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o coração de Marta havia se apegado nisso. Ela queria ser reconhecida por aquilo que ela estava fazendo, ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor não está olhando para mim. A minha irmã está aí, mas o Senhor não está olhando para mim. A agitação extrema das nossas vidas pode estar apontando para problemas mais profundos, como, por exemplo, o engano de tentar agradar todo mundo. Grande parte da nossa ocupação desenfreada vem por tentar realizar expectativas nossas e de outras pessoas. Queremos que as pessoas nos olhem e digam quanto nós somos bons, batam em nossas costas, nos elogiem.
por estarmos fazendo e superando as expectativas dela. E quando isso não acontece, se manifesta o pecado do orgulho. Ele se torna visível, porque ele desencadeia outras coisas, como nós vemos na vida de Marta. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: nós temos servido por amor ou por reconhecimento? Você, meu irmão, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando aqui de lares, você tem servido o seu lar por amor ou por reconhecimento? O que tem recebido a melhor parte da sua energia, da sua atenção, da sua dedicação? Jesus mostra para essa mulher que a boa parte era a sua presença no lar. A esperança não estava em tudo aquilo, aquilo era bom, mas ela estava depositando demais a esperança dela naquilo. A esperança do lar estava sentado ali à frente dela. Quando Jesus entra naquela casa em Betânia, ele encontra duas irmãs, duas mulheres, uma agitada, outra preocupada, né? Uma agitada e preocupada com muitas coisas, a outra quedava-se. Esse quedar aqui, né, não é muito usado, mas é aquela que permanece aos pés, está ali atenta, está olhando. Jesus não condena o trabalho de Marta, não diz o que ela está fazendo era errado, mas ele ensina a ela que nenhuma atividade, nenhuma agitação pode substituir a presença dele. A esperança do lar, trazendo para o nosso tema, não está em uma casa perfeita, mas está em uma casa que tem a presença de Cristo. Cristo no lar. Jesus em minha casa, esperança no lar. E para nós, irmãos, que estamos aí correndo de um lado para o outro, agitado e muitas vezes preocupado com tantas coisas, eu finalizo com o texto de Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Jesus possa ser a nossa esperança em meio à nossa vida agitada.